Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aí continuidade ao nosso processo de diálogo acerca de temas que nós temos nos debruçado durante nesse período, e aí estou iniciando com vocês, lembrando que a ideia é que nós possamos criar um espaço de debate, um espaço de diálogo constante, com temas diversos na área da educação, da saúde, do direito, da educação física. E caso vocês tenham algum tema, a gente vai tentar dialogar acerca dessas possibilidades. Eu já pensei em alguns temas, mas se vocês tiverem interesse de trazer nas discussões temas que a gente possa dialogar, nós vamos tentar aí ir fomentando e dialogando, porque a ideia do canal é essa. Então se inscreva, curta, compartilhe e venha com a gente discutir. Hoje eu vou falar com vocês sobre conteúdos, tá? Nós sabemos que durante a vida do homem no mundo, o homem ele se relacionou com várias ações, com várias práticas, com várias atividades para garantir a própria sobrevivência da espécie, além de garantir a sobrevivência da espécie, com o tempo e desenvolvendo formas de se relacionar com o mundo que não dizem respeito apenas à perspectiva de sobrevivência, mas à forma de se relacionar entre si, relacionar com os outros animais, relacionar com os espaços. E dentro desse processo de organização da vida do homem, existem conhecimentos diversos, tá? Existem diversas formas de conhecimento. E os conteúdos, eles são formas de conhecimento, são conhecimentos sistematizados e que foram selecionados com base nas ciências, nos modos de vida, nos modos de ação acumulados pela experiência do homem no mundo, do homem e mulher no mundo, e organizados em linha geral para serem ensinados nas escolas. E aí, o que é que esses conteúdos englobam? Eles englobam habilidades, hábitos, valores, métodos e procedimentos de aprendizagem, atitudes, como eu já tinha falado, valores, atitudes, convicções, princípios, que indicam uma forma de agir ou formas de agir, formas de sentir, formas de enfrentar o mundo. Então, na verdade, é tudo aquilo que se tem que aprender para desenvolver ou para alcançar determinados objetivos. E que não diz respeito apenas às questões de ordem cognitiva, mas dizem respeito aos fatos, diz respeito aos procedimentos ou às ações instrumentalizadas, diz respeito aos conceitos, princípios, valores. Então, vamos assim dizer que cada campo do conhecimento ele apresenta os seus conteúdos. No que tange à educação física, é importante que a gente possa estar dialogando acerca disso. Os conteúdos eles vão se relacionar aos bens produzidos que têm uma vinculação direta com o nosso campo do conhecimento. Qual é o campo do conhecimento, Wilson? O campo do conhecimento nós já tratamos ele como movimento humano, já tratamos como cultura corporal de movimento, e hoje nós estabelecemos o nosso campo, o objeto do conhecimento, como objeto de estudo, na verdade, o campo que trata a cultura corporal. E a cultura corporal, porque entende o movimento não apenas de forma biofisiológica, mas de forma histórica, psicológica, biofisiológica, social, cultural. Então, nós temos, de fato, conteúdos específicos para o trato dos conhecimentos, para o desenvolvimento do processo de ensino. O que ocorre é que, durante muito tempo, há diálogos ainda e crenças de que esses conteúdos eles estão voltados especificamente para a escola. E nós estamos aqui para discutir e conversar com vocês um pouco sobre isso. Por que, Wilson, conversar sobre isso? Em específico, na educação física, nós temos duas áreas, duas qualificações voltadas ao que nós chamamos de intervenção. A intervenção que é no universo formal, ou seja, a educação física escolar, e a intervenção que acontece nos campos não formais. Aí você tem os espaços de lazer, os espaços fitness, wellness, os espaços recreativos, clubes recreativos, os espaços de desenvolvimento de ações de alto rendimento. Então você tem uma gama de possibilidades para discutir os conteúdos. E muitas pessoas, sobretudo no campo fora da escola, ou fora do contexto da escola, advogam, sinalizam que não se trata de conteúdo, mas exercícios. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso.
Na verdade, qualquer atividade, qualquer prática, ela pode se constituir como um exercício, como uma atividade física, como uma atividade física especializada que é um exercício. Mas a base estrutural de sistematização, a base estrutural de diálogo que tem relação com o campo do conhecimento, ela vai se chamar de conteúdo. O que acontece é que muitos de nós não sabemos que determinados exercícios, determinadas práticas são conteúdos específicos. E aí, o que acontece? Sobretudo na década de 70, a educação física ela precisa na escola estabelecer esses conteúdos de forma sistemática, de forma organizada, para inclusive se garantir enquanto disciplina curricular. Uma vez que as outras disciplinas já tratavam e abordavam isso de uma forma muito fácil, mas aí década de 60, 70, 80, isso foi ratificado, desenvolvido, no sentido de estabelecer quais seriam os conteúdos específicos. E nós temos conteúdos básicos específicos da educação física. Principalmente, aí vocês podem dar uma olhada nisso lá, o coletivo de autores trata isso, os parâmetros curriculares nacionais trata isso, e alguns outros autores vão tratar dessa constituição, organização dos conteúdos, sobretudo no ambiente escolar. Os esportes, os jogos e brincadeiras, as danças e atividades rítmicas, as ginásticas, as lutas, e aí você pode falar da capoeira, das artes circenses e outros mais conteúdos, como eu falei, a partir daquela definição que a gente tem de conteúdo com base nas ciências e com base nessa organização ou nessa pinçagem das vivências, das formas de relação, de como o ser humano se relacionou com a sua vida, e isso vai ser pensado para o contexto de aprendizado na escola. Só que fora da escola, como eu falei, esses conteúdos também existem. Esses conteúdos, na verdade, são a base da intervenção de cada campo do conhecimento. No caso da educação física, é através desses campos, ou melhor, através desses conteúdos que as atividades acontecem. Então eu tenho ginástica, um exemplo. A musculação, que muita gente conhece como exercício, ela é nada mais, nada menos do que um conteúdo. Um conteúdo específico que é chamado de ginástica. O que nós temos é ginástica de musculação. Eu vou discutir também isso lá em outro vídeo, quando a gente tratar do conteúdo específico de ginástica. Mas assim, eu só estou trazendo um exemplo. A musculação é uma ginástica que pode ser utilizada como exercício físico, como prática voltada à reabilitação, como prática voltada ao processo de demonstração, como uma série de atividades, sendo elas exercícios, atividades físicas, a ser pensada como prática de recreação, de lazer. Você pode, na verdade, fazer uso de ginástica de musculação em várias situações. Esporte. As práticas esportivas também. O esporte ele acontece e, a partir da vivência do esporte, o esporte ele é utilizado como ferramenta para uma série de questões, nas suas diversas modalidades. Vamos pensar aqui o handball. O handball ele pode ser pensado como uma prática de lazer, uma atividade de lazer, como um exercício voltado ao condicionamento dos sujeitos, a melhoria cardiorrespiratória, como ser pensado como uma prática de ocupação dos espaços sociais. Então é esporte, mas vai ganhar objetivos diferentes na prática de intervenção, que é a prática do bacharelado. As lutas, idem, você pode trabalhar a luta desde uma perspectiva de demonstração, de prática de condicionamento físico, de prática esportiva. Então você vai desenvolver a prática de intervenção do bacharel a partir do trato de conteúdo luta. Os jogos e brincadeiras, diversos espaços de lazer, de recreação, clubes sociais, intervenções em empresas, intervenções diversas. Também os jogos vão se constituir como conteúdos dentro de um processo de intervenção desse profissional. E estou falando aqui dos conteúdos básicos, tá? E, logicamente, nós também vamos ter as ginásticas. Já falei da ginástica, já falei dos esportes, já falei dos jogos, já falei das lutas e as danças e atividades rítmicas. Essas também vão ser utilizadas no formato de atividade física ou de exercício físico para o desenvolvimento das ações do profissional de educação física. Eu queria lembrar para vocês, inclusive, que nós temos objetivos diferentes, seja na educação física da escola, seja na educação física fora da escola. E o mais interessante a se observar é que dentro da escola, você tem como finalidade
do uso ampliado desses conteúdos para aumentar a convivência do sujeito com as práticas, para dar acesso, para ampliar o repertório psicocognitivo-motor, para desenvolver um processo de vivência social, de inter-relação grupal, então, de apresentação e de preparação para o mundo e para sequências de conhecimentos que ele vai ter, seja na sociedade, nas comunidades, onde ele, na família, seja nas instituições religiosas, nas instituições de trabalho, nas instituições de lazer ou de vivência. Então, a escola ela vai ampliar esse repertório para lá no processo não formal, ou na intervenção do bacharel, você ter um leque de possibilidades que vão das atividades lúdico-recreativas, nesses espaços que eu já falei, espaço de rua, espaço de clubes recreativos sociais, nos espaços das políticas públicas de lazer, mas também nós vamos pensar nisso como forma de trabalhar a estética, como forma de trabalhar o condicionamento físico, como demonstração, como desenvolvimento de valências físicas para o alto rendimento. Então, o que é que vai diferenciar, tá? Quando você desenvolve o trato do conteúdo específico, é o ambiente, a organização, os objetivos e o público que você vai estar trabalhando. Então, são pontos que precisam ser observados, mas eu formo de maneira categórica que, seja na escola, seja fora da escola, os conteúdos específicos da educação física são aquelas práticas, aquelas ações, aquelas vivências que vão ser utilizadas para o alcance de metas e objetivos de cada espaço de intervenção. Além de pensar nesse contexto, cabe nós pensarmos que esse conteúdo ele não vai ser utilizado, embora nós tratamos da cultura, e sobretudo por tratarmos da cultura corporal, esse conteúdo ele vai ser utilizado, gente, de formas diversas, vai ser objetivado de formas diversas, que é a partir daquilo que nós conhecemos como dimensões sociais do conteúdo. E aí, só introduzindo um bate-papo que a gente vai ter em breve, seriam as dimensões procedimentais, as dimensões factuais, as dimensões conceituais e as dimensões atitudinais. Mas isso é objeto de um outro bate-papo nosso. Por enquanto eu quero estar iniciando aqui esse bate-papo sobre conteúdos e aguardo aí as curtidas, aguardo aí os posicionamentos de vocês para que a gente possa, durante lá as discussões desse vídeo, possibilitar uma ampliação da minha visão, da visão de vocês, uma observação das diversas nuances e possibilidades de trato dos conteúdos, sobretudo na educação física. Valeu? Um grande abraço, a gente se vê aí em breve.